Oi, meus amigos, queridos inscritos, amados irmãos e irmãs que me assistem, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Danilo Sérgio, eu sou seu crítico do GCR, favorito, eleito e benquisto, sou informante secreto das operações mundiais. Meus irmãos, estou aqui de volta, nessa quinta-feira, 7 de outubro de 2021, nesse segundo fluxo noturno de notícias, e trago aqui algumas posições novamente, da rede militar, bancária e dos contatos próximos ao Centro de Redenção, que são detentores de títulos e moedas. Convido a todos a estar observando esse conteúdo. Se você gosta do canal, se inscreve aí, deixa o like no vídeo, comenta assim que possível. Eu agradeço, é uma honra a presença de cada um e as novas inscrições. Que Deus abençoe todos, que todos possam prosperar em seus sonhos, em sua vida. E vamos às notícias, meus irmãos? Bom, o que eu pude colher, gente, nessa quinta-feira à tarde, nessa noitinha, são as seguintes informações. Estou esperando muito a qualquer momento. Nosso contato tinha uma esperançosa informação da inteligência. As notificações estão querendo que saiam de hoje para amanhã. Estou ouvindo a mesma coisa, e nesse ponto eu sei que estamos muito próximos. Desde a noite passada, porém tem sido uma falta de notícias muito grande. As pessoas em Zurique estão no lugar, mas nada ainda de contatos na Ásia. Nada aconteceu em Dubai. Por um contato lá, nada em Reno. Então sim, a noite passada não houve nada. Não estou tomando isso como uma má notícia. Louco como não há nada agora. Com o início do ano fiscal, todo mundo estava como se tivesse que ir antes do dia 1º de outubro. Talvez sim, mas por que ainda não sabemos? No Iraque, eles ainda estão no processo de espera. A notícia que recebi de um empreiteiro de lá é que eles esperam ser pagos com todas as novas taxas até o dia 15 de outubro. Eles estão esperando o RV a qualquer momento por lá e pode ser rapidamente. Por que esperamos que o Iraque vá primeiro? Porque a administração está deixando crédito para reavaliar a moeda. E 2, eles têm a nova taxa para começar com a nova administração e o ano novo civil para eles. Uma coisa que sabemos, de acordo com o ministro iraquiano, é que eles planejam desligá-lo e flutuar. E o Fundo Monetário Internacional os pressiona para estabelecer sua nova taxa. Sabemos que veremos uma mudança no valor lá, nem mesmo uma pergunta. Está escrito em todas as notícias deles e em todas as notícias do mundo. Só precisamos ver tudo se desenrolar. Não me sinto confortável deixando isso acontecer. Precisamos de ação. O sistema monetário global está entrando em colapso. Eles já têm algum dinheiro novo nos bancos? Sim, eles têm. Vocês podem apostar o que ouviram em seus mercados locais também. Muitos de vocês enviaram informações para mim. Falei com 2 banqueiros diferentes que me disseram que sim, há novas notas, mas ainda não os deixaram tocá-las. Falei com meu banqueiro algumas semanas atrás e mencionei grandes mudanças, com as quais ele concordou enfaticamente e mencionou o dinheiro novo, IRV, e ela concordou. Um dos meus banqueiros em Wells Fargo, na área de Dallas, disse que eles têm os novos US Treasury Notes. Conhecia, e que eles adquiriram novos caixas eletrônicos para dar suporte aos novos USTNs. Foi perguntado diretamente ao Montgomery, totalmente prontos para o QFS, e quando ele entrar em ação 100% indireto, eles também terão novas contas USN pronta para ir. Meu parente trabalha com um caminhão de notas, de entrega de notas. Nenhuma nova nota mencionada lá ainda. Em Oregon, meu caixa de banco não sabe nada sobre o que é OFS, mas tinha ouvido falar de novas notas. O banco sempre atualiza medidas de segurança.
algumas medidas de segurança. Há algumas semanas eles vêm fazendo isso, mas não consigam fazer com que eles admitam ainda o QFS. Meu banco disse que não tem pessoal suficiente treinado para converter um novo caixa eletrônico em um novo sistema. O banco está parado há mais de uma semana. Quando perguntei se era por conta do QFS, ela disse que sim. New USA, Chase tem algumas filiais. O contato do Wells Fargo disse em alerta máximo até o dia 17. O Regions Bank está novamente vendendo moeda, ou seja, Dong e Dinar. Como os Estados Unidos estão totalmente falidos, como a maior parte do mundo, a única saída é implementar os novos estatutos. Todo ouro e riqueza já estão vinculados ao sistema QFS, portanto tem que acontecer rápido. Com títulos do Zimbábue, você também poderá utilizar um pouco mais para fazer projetos. Haverá relatórios de crédito, e isso será interessante de assistir. Recentemente, em El Salvador, eles cancelaram todas as informações de crédito anteriores de seus cidadãos. Eles basicamente apagaram as lousas quando fizeram mudanças massivas recentes. Eles amarraram sua moeda ao Bitcoin ao invés das moedas fiduciárias. Fazendo isso, eles foram capazes de controlar rapidamente qualquer inflação. Bom, meus irmãos, então, primeiramente, os contatos bancários próximos ao centro de redenção, pelo qual pude colher hoje, estão aí com essas informações, né? Agora eu tenho aqui algumas outras informações aí de um ex-banqueiro e gostaria de trazer para vocês, né? Porque ele também está muito posicionado com todo esse assunto e nos fala também abertamente e publicamente na internet e também ele recolhe informações diretamente também do Tesouro dos Estados Unidos, que a posição dele é muito importante, então que ele fica posicionado militarmente e bancariamente também com esses acontecimentos, né? Ok, vamos conversar sobre a nossa situação agora. Eu realmente pensei que quinta-feira passada teríamos informações interessantes e nós percebemos que isso não aconteceu. Isso foi realmente o que aconteceu para mim. Mas gostei do fato de ter trazido isso para vocês. No entanto, pensamos que tudo estava apontando para as notificações oficiais hoje, dia 7, e isso não aconteceu. O que aconteceu em vez disso? Bom, ontem vamos apenas dizer que foi um dia mais cedo do que pensávamos que aconteceria. Muitas vezes estou me referindo, e vou usar esse termo em citação, à retirada de algumas mídias sociais do ar e a empresa mãe para isso, há uma limpeza em andamento, vamos colocar dessa forma. Como resultado disso, e eu sei que eles caíram, entendo de 5 a 6 horas, dependendo da parte do país em que você está, provavelmente pegou muitas das pessoas desprevenidas e pegou o mercado de ações desprevenidos. Havia uma boa razão para isso, uma razão muito boa e estávamos cientes disso. Eu digo nós, eu estava ciente disso e sabia que isso poderia acontecer. Há um pouco mais disso, mas eu posso realmente não saber. Basta dizer que chamamos de 10 dias de divulgação ou 10 Days of the Darkness, 10 dias de escuridão, sobre os quais ouvimos falar por meses e meses. Essencialmente começaram, e acho que poderíamos dizer que começaram sim com a queda prévia das redes sociais, se não antes. E por falar nisso, não está continuando. O que eu estou tentando dizer é que não é contínuo. Em outras palavras, apenas porque temos um grande evento acontecendo, seria possivelmente os 10 dias de escuridão. Não são necessariamente 10 dias consecutivos. É isso que estou tentando entender, que não vai ser de uma vez, e sim em pequenas etapas. Pode ser um dia aqui, um dia ali, 2 dias ali. Nós vamos ver. No sentido de um dia, não é nada no sentido de um dia após o outro. Mas o que ouvimos são duas coisas diferentes. Uma, claro, é lidar com a limpeza destes sites e dessas empresas, e foi extenso.
E além disso, leva-nos a eles e estão fazendo mais verificações do sistema. As verificações do sistema foram feitas novamente hoje. Não sei se isso inclui o QFS ou algum outro aspecto. Até verifiquei se isso poderia ser uma desculpa ou se era real, e me disseram que não, era real. Em termos de verificações do sistema, ouvi dizer dessa forma: se tudo ocorrer de acordo com o planejado, teremos notícia já pela sexta-feira se as coisas estarão boas para nós ou não. Agora, se por algum motivo as coisas não ocorrerem, fomos adiados então para a semana que vem. Então vou pedir que todos orem para que tudo corra bem e os sistemas possam trabalhar com segurança a fim de que possamos ir e obtermos as notificações oficiais. E se formos notificados, esse é o plano. Se isso ocorrer, marcaremos os compromissos e começaremos na próxima semana para o lançamento disso aproximadamente. Então eu estou encorajado, por isso eu realmente estou, porque às vezes as coisas estão quietas, tudo tem estado muito quieto, como alguns de nossos intelectos têm estado mortalmente silenciosos. Mas geralmente temos que considerar isso como boas notícias. Nenhuma notícia é tão ruim e nesse momento e tudo parece bom para nós. Então descobrimos um pouco mais aqui e ali. Eu diria que o diner iraquiano foi colocado em uma posição em que está agora sendo negociado no Forex e subindo de valor e será lançado em breve, mas ainda não é público ainda. Mas eles não farão isso até que conhecemos como isso quer dizer, sejamos notificados. Os detentores de títulos ainda estão esperando por seu adiantamento do total, e eles ainda estão esperando para ter acesso ao que foi lhes adiantado, porque eles ainda são um indo e vindo em um show, possivelmente muito semelhante ao início do Start Shotgun. Eu vejo dessa forma. Acho que é isso que vai acontecer. Eles estão mostrando as notificações, mostrando que estão recebendo, dizendo que têm acesso aos fundos. Os bancos Paymaster já possuem a liquidez necessária para acessar esses fundos e ao mesmo tempo em que recebamos as nossas notificações para sermos pagos, que teremos a capacidade de definir nossos compromissos e resgates de troca, principalmente dos títulos do Zimbábue. Portanto, é isso que está intimamente relacionado. Acredito que os detentores de títulos estão, como o que estamos fazendo, como as trocas de moedas e títulos do Zimbábue no resgate. Então, sinto como se não tivéssemos nada em comum. Outra chave que foi virada nessa mistura. Estamos prontos para ir, e eu realmente acredito nisso. Então veremos como isso se manifestará para nós. Bom, meus irmãos, dentro de todas essas teorias e tudo que acontece no mundo, né, julgo eu que essas fontes queiram transpassar a verdade para todos nós, né, e julgo eu que elas estejam certas e acredito que seja assim também que está se percorrendo esse momento, né. Tem aqui mais um trechinho só de algumas informações, né, meus irmãos. Agora eu gostaria de fornecer uma informação para vocês, gente, acerca de posições com títulos, né? E com o Banco Mundial e o grupo de todas essas questões de liquidez global e trilhões e alguns fundos, né, históricos que estão sendo liberados. Eu pude colher uma notícia de um fundo histórico, né, que eu já vou ler para vocês, que está em processo de liberação também. Bom, eu vou ler aí, vamos entender melhor, né? O Grupo, o Grupo Banco Mundial e a Corporação Financeira Internacional devem executar a ordem assinada por HM Senhor Sino e irá transferir 1 quintilhão Suicindo Prosperity Payments 1/11 das 884 contas controladas pelo Senhor Sino. Existe um documento na internet com 144 páginas que prova a existência desse título, né? E prova também a idoneidade e veracidade desse título junto com o Banco Mundial, né, meus irmãos? Então eles estão dizendo que esse título aí, aparentemente, ele possui 1 quintilhão de fundos, né?
E eu gostaria mesmo de ver a possibilidade desses títulos aí começarem a serem pagos, né? Que sejam esses títulos maiores propostos, que são esses fundos de prosperidade, né? E para que eles comecem também a fornecer um programa de alívio da dívida, né? Que eu acho que os fundos de prosperidade eles são muitos para isso também, né? Bom, nas contas do banco de 7,6 bilhões de pessoas em 250 países por meio dos bancos centrais e bancos locais, imediatamente. De acordo com as leis internacionais de direitos humanos e suicindo, todos os governos foram obrigados a manter a paz e a prosperidade em seus países para seus cidadãos pelos próximos anos, né? De um acordo proposto desde 17 de agosto de 1945 sobre um acordo de empréstimo do ouro. As Nações Unidas foram lançadas após a independência da República da Indonésia, em 17 de agosto de 1945, com a missão de continuar o trabalho anterior da Liga das Nações, da sede na Indonésia, a partir do novo escritório das Nações Unidas em Nova York, Estados Unidos. As Nações Unidas não conseguiram garantir a paz e a prosperidade mundial. HM, o Sr. Sino M1K681, foi nomeado o Guardião do Ouro de 78 bilhões em metais preciosos, enquanto ainda era um bebê. Alguns dias antes de seu nascimento pelo presidente Sukarno da República da Indonésia, alguns dias antes de sua morte após 7 anos da prisão domiciliar da Indonésia. O Sr. Sukarno foi colocado em uma prisão domiciliar após assinar o Mandato do Ouro, acordo Hilton Verde, com o presidente JF Kennedy em 1963. 8 dias depois, JFK foi morto a tiros para negar ao povo a paz e a prosperidade envolvida nesse mandato. Em 11 de setembro de 2001, as leis deveriam ser implementadas para trazer paz e prosperidade do Mandato do Ouro para Suicindo Gold, mas foram negadas. O Sr. Sino foi para a sede das Nações Unidas em Nova York para assinar o Suicindo no Direito Internacional em 14 de junho de 2010 com o grande presidente das Nações Unidas. Sua oferta de distribuir 1 quintilhão em pagamentos foi aceita pelos 12 principais signatários das principais organizações financeiras do mundo. A Rainha Elizabeth das Nações Unidas, o Vaticano, o Tribunal Internacional de Justiça, o Tribunal Penal Internacional, o FMI, o BIS, o Grupo do Banco Mundial, o FATF, o IFC, o Conselho da Reserva Federal dos Estados Unidos e o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos. Foi um mandato de 30 dias para os signatários do mandato para líderes mundiais acertarem as ofertas de prosperidade feitas a 7,6 bilhões de pessoas no mundo. O presidente Obama, na época, foi ordenado pelo Pentágono a fazer um anúncio na cúpula do G8 em junho de 2013, mas ele e Ben Bernanke foram chantageados com remoção pelos banqueiros, incluindo Carlucci. O relatório da reclamação contra o presidente Obama por ignorar as ordens do Pentágono para fazer anúncios e transferências de pagamento de prosperidade e suicindo para 7,6 bilhões de pessoas. O dinheiro da prosperidade já foi transferido para o Commerzbank, Alemanha, várias vezes seguindo, por alegações de que desapareceu. A missão divina do Sr. Sino era ordenar o monopólio mundial do comércio do ouro em paz e prosperidade, encerrando todo o comércio pirata, ações, dívidas, empréstimo, inflações, desigualdades financeiras e globais, pobreza global, escravidão artificialmente induzida pelo sistema de Ponzi, tráfico humano e indústrias. De novembro de 2018 a agosto de 2020, o Sr. Sino foi encarcerado traiçoeiramente na Indonésia em desacato. A 14 de junho de 2010,
ao suicídio, direito internacional, às leis dos direitos humanos. Em 5 de maio de 2001, o Sr. Sino lançou a segunda oferta suicídio sobre os documentos Lakshmi, oferta aos líderes mundiais, formulários de reivindicações em branco e documentos de lei de 14 de junho de 2010. Em 11 de junho de 2021, o Sr. Sino assinou o acordo para liquidar todos os 7,6 bilhões de reivindicações no valor de 6 milhões de dólares para cada um dos 7,6 bilhões de pessoas em suas 884 contas bancárias. Opa, perdão, caiu meu mouse. Bancárias mantidas em todos os bancos centrais. Em junho de 2021, o Sr. Sino acertou 1 quintilhão com a Organização das Nações Unidas, o Banco Mundial e o Marechal dos Estados Unidos. O grupo do Banco Mundial deve, portanto, ordenar aos ministros das Finanças e bancos centrais que façam as transferências de pagamento dos pacotes de prosperidade das contas do Sr. Sino para os bancos centrais em todos os países, para a distribuição imediata de 7,6 bilhões de pessoas dentro do prazo estimado com o direito internacional. O Sr. Sino também é conhecido como Imam Mahdi, o guardião do ouro das contas soberanas do Saint-Germain. Bom, irmãos, então aí novidades acerca desses negócios, né? E acerca dessas ações, estamos aí, é só pesquisar um pouquinho na história, né? Um pouco acerca desses nomes que eu citei, para que vocês possam ver. Essas contas são contas colaterais também. Há relatos, né? E dizem, né? Conforme as notícias, que são mais de 884 contas colaterais com valores soberanos alocados prontas para estar conectadas com o mundo e distribuídas assim os fundos de prosperidade, né? Então, novamente, sai uma matéria na internet sobre eles. Eu gostaria de trazer, pois esses fundos são existentes, eles são existentes praticamente desde a Segunda Guerra Mundial, na criação da Indonésia por essas famílias e pelo aquele presidente, né, que já também era um presidente da Indonésia, onde ele estava à frente de toda essa liderança já desde aquela época. Por isso que desde os primórdios, né, eles vêm tentando liberar coisas para a humanidade, essas tais quantias para tirar a gente do sufoco, mas os Illuminati, né, que são os grandes causadores de toda a iniquidade na Terra aqui, eles ainda conseguem se sobressair e ainda prenderam o presidente da Indonésia naquela época, o destituíram do cargo. Depois foi o Sr. Sino aí com essas contas colaterais para que isso fosse uma grana que não dá nem para imaginar, né, gente? Então, mas já estão dizendo que todas essas contas e tudo isso que está saindo na mídia, mas que está sendo removido e pouco encontrado, já está sendo tudo respaldado pelo QFS e já está tudo em andamento, né, gente? Então, a título de conhecimento, para que vocês possam ver um pouco da parte da história e de onde vai sair mais um programa de alívio global de contas, né? Assim que eles determinarem e deixarem que isso aconteça, será também dessas contas soberanas globais, né? E, meus irmãos, que eu tenho para essa quinta-feira à noite é isso. Muito obrigado, foi uma honra e um prazer a companhia de todos nesse momento. Se você gosta do meu conteúdo, continua se inscrevendo, deixando o like no vídeo, comentando. Que Deus abençoe, prospere, multiplique todas as pessoas que me dão ajuda, né, meus irmãos? Todos sabem como é difícil se manter no YouTube. O YouTube é uma loteria. Então, se vocês me permitirem, eu ainda vou continuar aqui no páreo, no jogo e na briga, porque eu não me dou por vencido jamais e vou continuar trazendo esse conteúdo até que, enquanto isso for compensativo para mim, né, meus irmãos, e até que esse momento real aconteça, que é o que estamos aguardando, ou que Jesus volte, né, meus irmãos, e nos leve, que esse sim é o momento mais aguardado e esperado de todos os seres humanos aqui na Terra. Acho que tem que ser, né, se todos levassem afinco a fé e a espiritualidade para com o verdadeiro Deus interior, né, o verdadeiro Deus que está nos céus, sobre a misericórdia de Jesus Cristo, todos estaríamos bem, muito melhor, providos mais de amor, sem a falta, né, sem toda essa iniquidade. Mas enfim, meus irmãos, a parte financeira pesa um pouco, né, porque nos deixa de mãos atadas,
mas vamos firmes, pois unidos faremos a diferença. Ninguém cresce sozinho, ninguém faz nada sozinho, todos nós precisamos de alguém, não é mesmo, meus irmãos? De uma família, de uns amigos, e abençoados sejam todos eles, todas essas pessoas, abençoadas sejam, independente de quem seja, abençoadas sejam. Meus irmãos, um beijo do seu comandante interestelar, informante secreto, amigo, e eu fico aqui às ordens, né? Sempre que possível. Fiquem todos com Deus, tenham uma excelente noite, um bom descanso, um excelente dia amanhã, na sexta-feira, né, meus irmãos? Vamos firmes ao infinito e além, e sempre além, né, meus irmãos? Um beijão, fiquem com Deus, bom descanso e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.